Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Vamos aqui, gente, para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aqueles que nela andar não se desviará, nem para a esquerda nem para a direita, irá sempre à frente, porque nosso porto seguro é Jesus Cristo. Então, gente, vamos aqui para mais uma leitura, né? Nós já terminamos 2 de Coríntios, agora nós vamos começar aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje eu estava conversando com meu esposo, falando sobre a Bíblia, que hoje tem muito podcast, tem muita gente, muito estudioso, né, da Bíblia, daí fica contrapondo a Bíblia, fala que Jesus não existiu, que Jesus não é, que a Bíblia foi escrita por homens, não sei, sabe, gente, uma confusão. Falei, olha, eu falei assim, meu filho, eu vou falar uma coisa pra você, eu nasci pra crer. Eu creio que quando a gente morrer, tem sim um lugar pros bons e pros maus. E assim, eu creio sim, porque teve pessoas que já passaram nesse mundo aqui que foram tão maus, ruim, perverso, ruim demais, que eles vão ter que dar conta do que eles fez, né? Morreu, acabou. Como também tem gente muito boa, né? Gente boa, de coração bom. E eu falei, Maurício, você acha que a gente sofre tanto aqui? Às vezes a gente sofre tanto aqui e morreu, acabou. E tem uns que só gozam do mundo, morreu, acabou. Eu falei, não, eu acredito sim que Jesus voltará. Falei, só que a Bíblia é tão maravilhosa que já deixa bem claro. Pai não salva filho, filho não salva pai. Esposa não salva marido, marido não salva esposa. Salvação individual e a salvação é cada um por si. Então, gente, sem muita conversa, vamos embora aqui. E Gálatas é pequeno. Só um vídeo só, a gente faz ele todinho. E eu acabei comprando outra Bíblia, fui no culto esses dias, comprei essa Bíblia aqui, que as letras delas é gigante, porque essas outras Bíblias são pequenas, né? Até aquela minha King James, 1611, a letra dela é grande, mas ela é bem fraquinha a tinta, ela é bem clarinha. Eu acabei comprando essa daqui. Essa daqui é a João Ferreira de Almeida. Eu gosto muito dessa Bíblia. Eu acho que as que mais se assimila à verdadeira hebraica, não sei. Mas sem muita conversa, vamos embora aqui, que o foco aqui é o céu. Gálatas, prefácio e saudação. Primeiro, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verdade, é o que está acontecendo hoje. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias.
E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurai fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando-se e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aqui aquilo que destruí, continua-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de Jesus Cristo, foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós. Falo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestirdes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo vós que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Não rejeitastes nem desprezaste isto, para que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora,
arrancareis os vossos olhos e mos daríeis? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis-vos a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, da promessa. O que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos. Um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegrar-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. 5. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar-se, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais. Pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 6. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E nós não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vocês viram que foi curto, só são 6 capítulos. Gálatas. Terminamos aqui a exortação de Paulo aos Gálatas. Então, vamos colocar um ok aqui, e aqui a gente começa aqui depois. Depois nós vamos começar em Efésios. Efésios, vamos ver quantos capítulos. Agora tá pequenininho os próximos capítulos aqui até Apocalipse, né? Acho que o Apocalipse é o maior que vai ter, né? Efésios, temos 6 também de Efésios. Depois vem Filipenses, gente. Filipenses também é minúsculo. E assim nós vamos pra frente. Sempre caminhando à frente, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por ti no duro madeiro da cruz, né? E é que nem eu falei, né? A internet ela é muito boa, sim, ela é muito maravilhosa, tem muita coisa boa, mas também tem coisa muito ruim. E a gente sabe, né, que no final dos tempos ia vir a apostasia, ia vir, né, as enganações, ia vir os falsos, e é isso que está acontecendo. Mas, aquele que crê, continue crendo. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje, né? Mas é como eu sempre digo, para ler a Bíblia tem que ter caráter para com Deus, né? E entra no seu quarto, ora a Deus, pensa para ele sabedoria, que lá do alto do céu ele te dá. Né? Vamos levar o evangelho a todos, porque eu acredito que vai ter um grande avivamento, sabe, gente? A Bíblia diz que onde o pecado abunda, a graça de Cristo superabunda. Né? Então a gente crê nisso. E é que nem eu falei esses dias com a minha irmã. Falei, olha, Deus sabe dos planos do diabo, mas o diabo não sabe dos planos de Deus. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ter temor a Deus e intimidade com Deus. Ele nos chama nós de filhinhos. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.